Lá estamos de volta com o Senado agora. 3 medidas provisórias do ajuste fiscal do governo trancam a pauta do plenário e precisam ser votadas ainda esta semana para não perder a validade. As MPs do ajuste fiscal receberam mais de 850 emendas. Os deputados mudaram o texto original enviado pelo Poder Executivo e as alterações agora precisam ser votadas pelos senadores. A MP 664 modifica as regras da pensão por morte e acaba com o fator previdenciário. A 665 dificulta a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial. E a 668 aumenta impostos sobre as importações. As 3 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Elas precisam ser votadas ainda esta semana, porque perdem a validade no sábado, dia 1º de junho. O governo tem pressa. Todos nós sabemos que o governo não está fazendo isso nem por maldade, nem por prazer. Está fazendo porque é uma necessidade. E está fazendo porque sem isso nós não vamos ter as condições para retomar o crescimento muito em breve. Mas a oposição e até senadores da base aliada prometem dar trabalho. Será mais difícil do que tem sido para o governo, né, aprovar essas medidas provisórias. Sobretudo porque o argumento central é o de que o governo não faz a sua parte. Ele exige um sacrifício enorme da sociedade, né, coloca a mão mesmo grande no bolso do contribuinte brasileiro, aumentando impostos e reduzindo direitos já assegurados, né, de trabalhadores, mas não faz nada como contribuição para reduzir gastos públicos. Uma mudança anunciada na semana passada pode tumultuar ainda mais o ambiente para a votação do ajuste fiscal. O governo cortou quase 70 bilhões de reais do orçamento e 21 bilhões vão sair das emendas parlamentares. O governo está, ao cortar 70 bilhões ou quase 70 bilhões de reais, afetando setores essenciais como saúde pública, educação, segurança pública, obras de infraestrutura em andamento essenciais para municípios e estados brasileiros. Então é evidente que o governo perde o seu poder de influir sobre o Congresso Nacional. Se essas medidas tivessem sido aprovadas já, certamente o contingenciamento teria sido menor. E como o contingenciamento é algo que pode ser modificado ao longo da execução orçamentária, nós vamos bater na tecla de que a aprovação dessas medidas faz com que o contingenciamento seja reduzido ao longo do ano. O Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira para analisar vetos presidenciais a 5 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início de abril e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Eu acho muito complicado a situação, por exemplo, de criação de novos partidos. Eu tenho uma posição de que isso precisava passar por um processo mais criterioso, porque se cria partidos cartoriais que não têm ideologia, que não têm liderança, que não têm base social. E aqueles que têm liderança, ideologia e base social têm dificuldade de serem criados. Está tendo muita contradição no Brasil. Para alguns, a eleição virou um negócio. O governo também vetou partes do texto da chamada Lei das Antenas, que unifica as regras para instalação de torres de telefonia celular nas cidades. A proposta aprovada pelo Congresso estabelecia um prazo de 60 dias para que os municípios deliberassem sobre pedidos de instalação de antenas. Se esse prazo não fosse cumprido, a decisão passaria para a Anatel. Esse foi um dos pontos vetados. Foi retirado do texto também o artigo que abria a possibilidade do governo gastar com a implantação de antenas caso as operadoras não cumprissem essa obrigação regulatória. Estão na pauta também 7 vetos ao novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter ações individuais em coletivas, como, por exemplo, ações contra planos de saúde.
A justificativa do veto é de que, da forma como foi colocado, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. Estão na pauta ainda os vetos a 2 dispositivos da lei orçamentária. Um deles estabelecia um percentual de repasses do orçamento para estimular as exportações de estados e municípios. E o outro criava vagas para os quadros da Receita Federal do Banco Central. O Senado entrega nesta terça-feira pela manhã o diploma José Hermílio de Moraes a empresários de destaque no setor industrial. A história do Brasil moderno não poderia ser escrita sem o pioneirismo de quem pensou adiante, gerando empregos, implantando novos métodos, lançando as bases para o futuro. O diploma José Hermílio de Moraes é uma homenagem do Senado Federal a empreendedores que se destacam em produção, responsabilidade social, cultura e meio ambiente. Este ano recebem o prêmio Albano Franco, advogado, ex-senador e ex-governador de Sergipe. Carlos Alberto Sucupira, empreendedor de destaque no cenário internacional. Nevaldo Rocha, fundador do grupo Riachuelo. Armando de Queiroz Monteiro Filho, empresário e ex-ministro da Agricultura. E João Evangelista Costa Tenório, engenheiro químico, produtor rural e ex-senador por Alagoas. Além desses agraciados, o diploma foi conferido in memoriam a Antônio Hermílio de Moraes, engenheiro, empresário, líder do grupo Votorantim, morto em agosto de 2014. Prefeitos de todo o país participam esta semana em Brasília da 18ª Marcha dos Prefeitos. Entre as demandas dos gestores das cidades brasileiras para o Congresso Nacional está o debate sobre o Pacto Federativo e o aumento de verbas para programas municipais. Nós estamos querendo que o Congresso, por emenda constitucional, corrija os programas do governo federal, que não são feitos por lei. Isso hoje é o nó da questão das prefeituras. Nós não temos aonde fazer ajuste, nós vamos ter que fazer ajuste em cima desse programa, e isso vai penalizar mais ainda o cidadão, diminuindo o serviço, ou seja, de remédio, de merenda escolar, ou de transporte escolar, seja na área que for. São 390 programas que temos, e isso nos preocupa muito. Nós estamos atuando em vários pontos. Eu diria que, primeiro, junto ao Congresso Nacional, porque o Executivo já nos disse que não tem como alocar qualquer recurso em qualquer sentido que venha em socorro desses programas ou mudança de legislação que venha nos beneficiar com recursos. Se não tem essa possibilidade, onde é que nós temos que atuar? Propor imediatamente, por exemplo, emenda constitucional, porque aí não vai depender de veto da Presidência da República e vamos poder promulgar. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima!